Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aí, agora mais um vídeo. Esse é referente à participação do Lula no Jornal Nacional. Olha a diferença de tratamento que foi feita entre um e outro. As cobranças, a maneira como o William Bonner e aquela vagabunda se comportaram ou fizeram ao ladrão, a esse safado que é o Lula. Você nitidamente percebe a posição deles. As perguntas foram muito capciosas, né? Não teve interrupção, só teve interrupção por estouro de tempo. Não sei se vocês perceberam, mas durante toda a entrevista, quando ele ia terminar um assunto, ele já entrava direto no assunto, coincidentemente, seguinte. Ou seja, ficou evidente que foi jogo de carta marcada. Ele sabia, obviamente, tudo o que seria perguntado. Deixaram o cara fazer campanha. Quando ele responde, ele ia responder alguma pergunta, ele respondia nas 2, 3 primeiras frases e o resto ele fazia campanha. E deixaram, e permitiram. Que coisa realmente democrática que fez a senhora Rede Globo. A vagabunda, no final, cheia de sorrisinhos para ele, não conseguiu fazer uma pergunta pertinente, cobrando dele a resposta que eles queriam. Ele só fez campanha, porque eu voltando, a gente vai... Imagina só ele voltando. Ele falando que foi a Lava Jato que quebrou a Petrobras e não o Petrolão. Ele não soube explicar como voltou dinheiro. Ele falou que esse governo atual está levando a Petrobras à falência quando está dando o maior lucro da história. Quantas mentiras foram ditas ali? Cadê a contagem das mentiras ditas ali? Por que nenhum deles, nem o seu William Bonner, nem a vagabunda, falaram na cara dele que ele estava mentindo? Por que encontraram sempre uma maneira de contornar a pergunta? Deixaram ele responder até o final aliás, né? Só para fazer a gente de palhaço. Imaginem, ele falou que ele quer voltar para fazer muito mais do que ele fez. Ele quase quebrou o Brasil. O que ele vai fazer mais? Desviou mais de R$1 trilhão. Quanto mais ele vai desviar? Ele escapa aí sim, mas ele escapa da pergunta quando ele fala que a Dilma pediu para ele. Mentira, ele não vai. E óbvio, ele não tem que responder a questão de governo nenhum. Mesmo a gente sabendo que era ele quem comandava, porque a Dilma, pelo amor de Deus, né? Nem para terrorista ela serviu. Então, é óbvio que a gente sabia que ali quem comandou o país foi ele. Mas aí ele tem razão. Não adianta questionar um governo que não era ele, entre aspas, que estava no comando. Foi a única verdade que ele falou nessa história toda. O resto ele encheu linguiça. Ele acabou de falar, e eu queria muito saber isso. E aí, nenhum dos dois popstars do Jornal Nacional teve culhão para perguntar para ele: tá, peraí, você tá falando que você quer imprensa livre e durante toda a sua campanha, mesmo antes de eu começar a campanha oficial, você diz que quer regular a mídia. Você fala da regulação da mídia o tempo todo. Por que eles não abriram a boca para perguntar para ele? Por que não falaram isso pro vagabundo? Porque é tudo farinha do mesmo saco, é óbvio.
Eu gostei dele falando que o, o fazendeiro é para ter bang bang, ele vai desarmar o país. Não vai desarmar o país, coisa nenhuma. É um direito de cada cidadão a sua legítima defesa. É incrível. A única coisa, assim, que ele foi bem claro, e aí ele. Talvez seja a única verdade que ele falou. Aliás, duas verdades. A respeito da Dilma. E a segunda verdade, e aí é verdade mesmo, que é impossível governar o país sem ter o centrão junto do governo. Isso todo mundo sabia. Quando o Bolsonaro lá atrás falou que ia governar sem o centrão, ele errou ao fazer isso. Ele achou que ele ia governar pelas bancadas, não pelos partidos. E aí ele se deu mal. Sem partido, sem acordo, você não governa o país. O PT sozinho, mesmo com todos esses afiliados, aí, todos esses parceiros, essa coligação que eles fizeram de 10, 11 partidos, é tudo partideco, cara. É tudo ramificação do próprio PT. Então eles não têm representatividade nenhuma. Só tem representatividade porque tem que se juntar 10 para fazer de conta que é um. E olha assim, muito pequeno ainda. É óbvio que sem o central não se governa. Por isso que o Temer é o presidente desde 1986. Ou 1994, vai. Desde a época do Fernando Henrique. Por isso que o Temer foi o presidente durante todo esse período. Agora, com o Bolsonaro, é que ele se afasta um pouco da política, ele fica um pouco mais... Mas continua mandando em tudo. É o PMDB, que é o maior partido do país, o mais poderoso, o partido para quem todos os partidos diz amém. Todos eles, sem exceção, inclusive os nossos queridos togados do STF, se ajoelham perante a figura do PMDB. Ainda bem. Ainda bem que é assim. Porque o PMDB é um partido de centro, com cabeças pensantes, pessoas inteligentes e de alta influência. Eles fazem o meio-campo para que não haja besteira nem da direita, nem da esquerda. Do STF eles estão precisando participar um pouquinho mais. Né, Temer? Volta aí, Temer. Aparece aí e fala lá com teu amigo para ele pegar mais leve. Já passou do ponto há muito tempo. Bom, enfim, eu só vim colocar aqui, eu só vim fazer esse vídeo, justamente, eu assisti a entrevista toda dele, mente mais do que 1º de abril, né? Mas eu vim realmente para dizer para vocês a diferença que teve no comportamento dos dois apresentadores. Isso é democracia? Isso é isenção? Não, né? Isso é manipulação. Manipulação que a Rede Globo sempre fez conosco. É que antes da internet, principalmente da internet banda larga, antes das redes sociais, a gente só tinha Rede Globo, Folha, Estadão, que na verdade é tudo farinha do mesmo saco lá, tá tudo no mesmo balaio de gato, para que a gente pudesse se informar. Hoje a internet mudou tudo e foi desmascarando um a um. Hoje a credibilidade da Folha é zero, a credibilidade do Estadão zero, a credibilidade do UOL, que é um dos primeiros portais, pelo menos que eu me lembre, na internet, um dos mais antigos, zero. Credibilidade da Rede Globo, então, nem se fala. A Globo lixo pegou, porque a Globo é um lixo mesmo, desde a morte do Roberto Marinho. Virou isso que foi hoje. Uma vergonha para a imprensa, vergonhosa imprensa brasileira. É que não é só a Globo. 90% da imprensa brasileira é esse lixo representado hoje na figura do William Bonner e da vagabunda
E você pode estar se perguntando, se de repente não assistiu outro vídeo, por que que você está chamando a Renata dessa maneira? Porque eu nunca mais vou esquecer que essa vagabunda teve a pachorra de dizer que o fique em casa se puder. E nunca falaram isso. Se quiserem entender o meu posicionamento e toda a minha revolta com essa frase, assista o vídeo anterior, o vídeo do Bolsonaro lá. E para completar, não se pode esquecer nunca da vagabundinha Maju Coutinho, onde a ordem é essa e o choro é livre. Que o Bolsonaro ganhe a eleição, que ele continue pressionando a Globo porque o choro é livre. Fiquem com Deus e até a próxima.